Olá, meus amores do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, juntamente com suas famílias. Estou aqui novamente para mais uma videoaula, nossa quarta aula. Isso mesmo, e hoje teremos conteúdo novo, vamos fazer correções e vamos relembrar o que a gente estudou na aula anterior. Nossa aula ao vivo, que foi bem bacana, certo? E para início de conversa, vamos juntar as mãozinhas e agradecer a Deus por mais um dia. Vamos lá, meus amores. Querido Papai do Céu, obrigada por mais um dia. Obrigada pela nossa saúde, pela nossa família e que a nossa aula seja muito abençoada. Amém? Ótimo! Muito bem, fizemos nossa oração, nossa aula já está abençoada, porque Deus sempre está conosco. E agora vamos pegar o nosso material, nosso livro 2 ainda. Hoje a gente vai concluir as atividades do livro 2, Farias Brito, certo? Então senta aí bem pertinho da tia para a gente começar a nossa aula, ok? Vamos lá, então, vamos acompanhar aqui a nossa agenda da aula 4. Fizemos o acolhimento, vamos fazer a retomada do conteúdo anterior, certo? Durante a correção das atividades. Vou questionar com vocês também. Vamos corrigir as páginas 122 a 127, certo? E o nosso conteúdo novo já é do livro 3, viu, meus amores? Livro módulo 3. Hoje vamos falar de medidas de comprimento e perímetro, certo? E para casa, onde você vai aplicar o que aprendeu na aula de hoje, nós vamos responder as páginas 58 a 65. Lembrando que hoje a gente conclui as correções do livro 2 e vamos ver o conteúdo novo que já está no livro 3, tá bom? Certo? Entenderam direitinho? Então vamos começar. Abram o livro de vocês na página 122. Página 122, sei que já estão aí bem sentadinhos, bem confortáveis. Então, vamos tirar as dúvidas, né? Tirar as dúvidas sobre o conteúdo anterior, aqui na correção, certo? Lembrando que se após a correção você ainda tiver alguma dúvida, anote aí do ladinho no livro e na nossa aula ao vivo, pergunte, que a gente tira essa dúvida, certo? Vamos lá, então? Começando aí na página 122. A questão de número 1 e número 2 fala de divisão. Lembra que na aula anterior a gente estudou divisão exata e não exata, certo? Lembrando que numa divisão exata não sobra resto. E na divisão não exata, o resto é diferente de zero, ou seja, sobra resto. Se sobrar resto, a divisão é não exata. Quando o resto é zero, a divisão é exata. Lembraram direitinho? Então, aí na questão de número 1, diz o seguinte: Elaine tem 96 centímetros de tecido e ela vai dividir em 4 tiras, certo? Lógico que ela prefere tiras do mesmo tamanho, mesmo comprimento. Qual será o comprimento de cada tira? Então, dividimos, temos 96 dividido por 4 igual a 24. Então, 24 centímetros é o tamanho de cada tira. Vai sobrar tecido? Não, não sobra. Não sobra tecido porque a nossa divisão é exata, ok? Se você utilizou o algoritmo tradicional para resolver, também não tem problema, certo? O resultado, com certeza, deve ter sido o mesmo. Então, vamos agora para a questão de número 2. Vejam só, ela diz o seguinte: uma equipe de handebol é composta de 7 jogadores. Cada equipe, quantas equipes podem ser formadas com 86 jogadores? Aí tem mais uma pergunta. Sobram jogadores? Quanto? Bem, 86 não é múltiplo de 7. Se não é múltiplo de 7,
né? Vai sobrar sim, vamos fazer a divisão. Dividindo 87 por 12, temos aí como resultado, dividindo 86 por 7, temos como resultado 12 equipes. Aí ela pergunta, sobram jogadores? Sim, vão sobrar 2 jogadores, porque essa divisão não é exata, sobrou o resto, certo? Na questão de número 3, nós vamos interpretar aí esse gráfico. É um gráfico que fala da compra de folhas de papel sulfite em 2 meses de 2017. Vejam aí a quantidade de pacotes que foi comprado em março e a quantidade que foi comprado em abril. Aí a letra A, aí o probleminha diz o seguinte. Em março, Débora gastou R$ 60 na compra de pacotes de folha de papel sulfite. Em abril, R$ 120. Observe o gráfico que Débora fez e responda às questões. A letra A diz o seguinte. Quantos reais Débora gastou na compra de cada pacote de folhas de papel sulfite no mês de março? Vejam só. Observe na situação, problema, a quantidade que ela comprou. Então, como resposta da letra A, ela gastou R$ 15, ok? E na letra B, qual foi a diferença entre os preços dos pacotes de folhas de papel sulfite nesses 2 meses? Bem, a diferença foi de R$ 5 a mais por pacote em abril, certo? Você vai analisar o gráfico para poder fazer a continha. Ok, meus amores? Na questão de número 4, fala de divisão e da operação inversa, a multiplicação. Então, completando aí o nosso quadro, na questão 4, vai ficar assim. Vejam só, foi feita a divisão, 54 dividido por 3 igual a 18. Aí, tirou-se a prova real, 3 vezes 18, 54. Isso... quero mostrar o seguinte, que a divisão desfaz a multiplicação e a multiplicação desfaz a divisão. Então, comprovou que a divisão está correta. Então, nosso quadro preenchido direitinho fica assim, certo? 42 dividido por 6 dá 7, 63 dividido por 7, 9. Então, confira direitinho se você fez todas as divisões corretas, ok? Partindo daí, agora a gente vai para a página 123. Página 123 também fala de divisão. Só que nessa questão 5 da página 123, nós vamos utilizar a divisão, a subtração e também a multiplicação, certo? Porque é o que a situação, problema sugere. Então, diz o seguinte... Humberto colheu 192 maçãs em seu pomar e colocou-as em saquinhos com 12 unidades, cada um para vender em uma quitanda. Apenas 7 desses saquinhos não foram vendidos. Quantas maçãs Humberto vendeu? Primeira coisa, primeiro nós vamos dividir a quantidade de maçãs, né, pela quantidade que vai ser colocada em cada saquinho. 192 dividido por 12, que vai dar 16. Desses 16, 7 saquinhos não foram vendidos. Então, eu vou subtrair 16 menos 7, que vai dar 9. Agora sim, já subtraí. Agora, eu vou pegar os 9, que foram vendidos, e multiplicar por 12. 9 vezes 12, 108. Isso quer dizer que Humberto vendeu 108 maçãs. Ok? Seguindo aí, a questão de número 6. A questão de número 6 também é uma divisão não exata, porque sobra resto, certo? Você também pode fazer esta questão por meio de estimativas, ok? Diz o seguinte... Mário comprou o sofá mostrado ao lado, cujo preço foi dividido em 7 prestações iguais. Qual foi o valor aproximado? Gente, quando se fala de valor aproximado, quer dizer que não é um valor exato. Tem algo a mais ou algo a menos, um pouco a mais ou um pouco a menos. Certo? Então, aí, dividindo 735 por 7 prestações, nós temos
R$100 e vão sobrar R$35, né? Porque 7 vezes 100, 700. Para chegar em 735, vão faltar 35. Então, essa divisão é não exata. Por isso que a gente vai dar uma resposta aproximada. A prestação vai ficar um pouquinho maior, né? Porque ainda tem R$35 para ser dividido aí. Então, vai ficar assim. 735 dividido por 7 dá 100. E restam R$35. Então, como ele pede um valor aproximado, o valor aproximado da prestação será R$100. Ok? Seguindo, então, para a questão de número 7, na mesma página 123. Questão de número 7 também envolve divisão. Veja o que diz aí na letra A, confira aí no seu livro. Ao apertar as teclas 48 dividido por 6, igual, que número aparecerá no visor? Temos aí 48 dividido por 6, 8. Se eu multiplicar 6 vezes 8, vai dar 48. Então, esse é o número que vai aparecer no visor. Na letra B, desenhe as teclas para conferir esse cálculo. Então, se temos no visor 8, nós vamos multiplicar por 6. 8 vezes 6, 48. Na letra C. A letra C, você poderia fazer, já que você não vai poder utilizar a tecla de divisão, você pode realizar uma divisão utilizando subtrações sucessivas. Você vai subtraindo, tirando 12 de 84, quantas vezes forem necessárias, ok? Vou já mostrar como é que fica. Aí tem um pontinho. Explique seu raciocínio para um colega. Nós estamos fora da sala de aula, estamos estudando em casa, mas você pode explicar aí para a mamãe como você fez. Ou quero ouvir sua explicação lá na nossa aula ao vivo, tá bom? Então, fica assim. Vai ficar assim, o quociente vai ser 7, porque eu vou tirar 12 de 84 7 vezes, ok? Continuando aí, no visor aparecerá o 0. Como subtrair 7 vezes o número 12 de 84, o quociente é 7, né? Então, eu tirei o 12 7 vezes do 84. Eu fui subtraindo. 84 menos 12, aí sobrou um resultado. Eu tirei menos 12 de novo. Sobrou outro resultado, menos 12. E por aí vai. Vou já mostrar para vocês aqui o da letra C, tá bom, meus amores? Na questão de número 8. Na questão de número 8, um feirante distribuiu 7 dúzias de caju igualmente em 6 bandejas. São 7 dúzias, certo? Uma dúzia em cada bandeja e sobrou uma dúzia, ok? Sobrou uma dúzia. E aí ele diz aqui que das quais apenas 4 foram vendidas. Então, o que restou? 28 cajus. Retornando aí à letra C da 7ª questão, você vai subtraindo assim, ó. Foi isso que eu expliquei para vocês. 84 menos 12, igual. Aí dá um número. Menos 12, igual. Aí menos 12 de novo. Tirando 7 vezes o número 12 de 84. Ok? A questão de número 9 era as fichas adesivas, você vai fazer só para praticar. Depois você pode até utilizar uma calculadora para conferir os resultados. Mas eu sei que vocês estão dando um show aí nas divisões. Sim? Então, vamos continuar aí. Agora, vamos para a página 124. Página 124 fala de cálculo mental, onde envolve também as operações inversas, a divisão e a multiplicação. Então, dividindo aí, o nosso quadro vai ficar assim. 56, eu tenho aqui, ó, 62 dividido por 7. O número mais próximo, 56 mais 6 dá 70. Sobram 6. 56 dividido por 7, 8. Então, dividindo ali, eu tenho 62 dividido por 7, 8. E sobra resto, 6, que é uma divisão não exata. Complete aí, ó, gabarite direitinho aí no seu livro. Confira se você fez todas as divisões, certo? Ó, 54 dividido por 9, 6. Aí, ó, 54 mais 5 dá 59. Então, vai restar
5. Ele utilizou a adição na hora de dividir também. É um outro artifício que você pode usar. Mas se você já aprendeu a fazer aquele cálculo utilizando o algoritmo usual, fique à vontade, certo? Utilize a melhor forma de dividir, a melhor forma que você aprendeu para dividir, tá bom? Então, seguindo aí, vamos para a página 125. Muita coisa, né, gente? Vamos lá. Na página 125, questão 2, calcule mentalmente o quociente das divisões. Cálculo mental, certo? Você poderia também utilizar aqui o algoritmo usual sem problema, certo? Então, nossa questão 2 vai ficar assim. 284 dividido por 2, 142. 639 dividido por 3, 213. 120 dividido por 4, 30, 800 dividido por 4, 200. Você confere direitinho se você fez sua divisão direitinho, coloca aí o C de certo. Na questão de número 3, gente, são as divisões com unidades, dezenas, centenas e unidades de milhar exatas. Lembrando que na multiplicação, você vai acrescentando o zero. Na divisão também você vai trabalhar com uma regra parecida. Então, o nosso quadro aí da letra vai ficar assim, ó. 8 dividido por 4, 2. 80, eu já aumentei, né? Agora é dezena. 80 dividido por 4, 20. 800 dividido por 4, 200. Aí você completa aí no seu livro. 8.000 dividido por 4, 2.000. Observe que eu fui acrescentando zero de acordo aqui com o dividendo, o número que estava sendo dividido. Então, nosso quadro vai ficar assim. 20, aí na letra B, 20 dividido por 5, 4. 200 dividido por 50, 4. Você pode utilizar os artifícios também, que eu já expliquei, de retirar o zero. Se eu tenho aqui um zero, 2 zeros no dividendo e um zero no divisor, eu posso tirar um zero do divisor e outro do dividendo. Certo? Se eu tenho 2 zeros, também posso tirar. Ok? Então, o nosso quadro vai ficar assim. Certo? Continuando aí, agora a questão de número 4, ainda da página 125. Cláudio comprou 20 quilogramas de carne por R$ 160. Letra A. Qual é o preço do quilograma dessa carne? Nós vamos dividir. Vamos dividir R$ 160 por 20. Então, 160 dividido por 20, R$ 8. Opa, já descobri que 1 quilo de carne custa R$ 8. Letra B. Quanto Cláudio pagaria por 10 quilogramas dessa carne? Agora eu vou multiplicar, né? Se 1 quilo custa 8, 10 quilos vão custar quanto? 10 vezes 8, que vai dar R$ 80. Qual é o preço de 5 quilogramas dessa carne? Já sei o preço de 1 quilograma, vou multiplicar por 5. 5 vezes 8, 40. R$ 40. Certo? Na página 126 e 127, eu coloquei aí, a gente só vai aplicar o que a gente já fez, o que eu já mostrei aqui para vocês. Então, coloquei aqui o gabarito para você conferir direitinho. Todas as questões são objetivas. Então, confira aí o gabarito, veja se você acertou. Eu sei que vocês adoram fazer o que você aprendeu. Essa parte que ela é bem interessante, né? Então, o nosso gabarito vai ficar assim. E no quebra-cuca, que é uma situação problema? Os cachorros de Joaquim consomem juntos 40 quilogramas de ração por mês. Se ele comprar 25 sacos de 20 quilogramas cada um, será suficiente para alimentar os cães por um ano inteiro? Explique. Aí no quebra-cuca vai ficar assim. Sim, será possível, pois os cães consomem 480 quilogramas de ração por ano e ele terá comprado 500 quilogramas de ração. Certo? Quebra-cuca explicado é uma situação problema, ok? E vai ficar assim, é uma sugestão de resposta. Você pode, inclusive, utilizar outra explicação para dar esses valores aí. Certo, meus amores? Aqui nós finalizamos o livro 2. Pois bem, agora a gente vai passar para o nosso livro
3, isso mesmo. Concluímos o livro 2, vamos agora para o livro 3, certo? Que também vai estar na nossa quinta avaliação, ok? Então, eu tenho certeza que você já está aí com o seu livro. Hoje a gente vai falar de grandezas e medidas, especificamente medidas de comprimento. Vocês já viram nas séries anteriores, mas a gente vai relembrar um pouquinho aqui. Observe aqui, nessa imagem de abertura, onde se fala de grandezas e medidas, porque não são só as medidas de comprimento. Nós temos outras grandezas, né? Medidas de tempo, medidas de massa, medidas de capacidade, que a gente vai ver mais adiante, certo? Observando aí essa imagem de abertura, ela diz o seguinte, para começar: estime quantas estantes igual a da cena é possível colocar entre a estante branca e o quadro da moldura amarela. Está ali, ó, a estante branca está aqui e o quadro está ali. Quantas você acha que dá para colocar? É possível colocar mais 2 estantes, até porque o espaço, o tamanho da estante é muito pequeno. Você está estimando que cabe mais 2. E quantos quadros brancos cabem na altura da parede? E aí, quantos você acha? Cabem 2 quadros brancos. Então, além da estante, ainda podem ser colocados 2 quadros brancos. Lembrando, gente, que isso aqui é uma estimativa de espaço. Nós não temos uma medida exata dessa parede. E nem uma medida exata do tamanho do quadro. Certo? Continuando aí. Se cada quadro branco tem 1 metro de altura por 80 de largura, então quais são a altura e a largura aproximada da parede vermelha? Como é uma altura aproximada, uma largura aproximada, viu, gente? 2 metros de altura e 480 centímetros de largura. É um valor aproximado. Por que que a tia trouxe isso aqui? Para dizer para vocês que antigamente não existiam as medidas padronizadas que a gente conhece hoje. Certo? Não existia. Eles utilizavam outros instrumentos para medir. E é o que a gente vai ver agora, conhecendo as medidas de comprimento. Vejam só. Desde a antiguidade, os povos foram criando suas unidades de medida. Cada um deles possuía suas próprias unidades padrão. Com o desenvolvimento do comércio, ficava cada vez mais difíceis a troca de informação e as negociações com tantas medidas diferentes. Era necessário que se adotasse um padrão de medida único para cada grandeza, certo? Porque como eles usavam partes do corpo para medir as coisas, uma pessoa que tem a polegada maior do que o da outra, assim, nós não somos iguais, nós não temos os nossos membros, as nossas partes do corpo iguais nem do mesmo tamanho, né? São diferentes. Então, foi assim que, em 1791, época da Revolução Francesa, um grupo de representantes de vários países reuniu-se para discutir a adoção de um sistema único de medidas. Surgiu, então, o sistema métrico decimal. Então, surgiu muito depois de se realizarem medidas não padronizadas. Eles precisavam medir, então eles precisavam ter uma medida padrão. Ok? Isso quer dizer o quê? Que 1 metro seria 1 metro, independente do objeto que estava sendo medido. Então, foi criada em 1791, época da Revolução Francesa. Durante muito tempo, as medidas de comprimento eram estabelecidas pelas partes do corpo, como eu já falei. Usavam o palmo, né? A polegada, a da tia Rosângela é bem pequenininha, né? Utilizavam também o tamanho do pé, ok? Então, assim, são medidas, essas medidas usadas, as partes do corpo para medir, não eram medidas padrão, não eram padronizadas. Por isso que foi necessário criar uma medida padrão de comprimento. Hoje, nós utilizamos o metro, o centímetro e o quilômetro, mas tem outras medidas também. O metro é utilizado como unidade padrão.
Ou seja, a unidade padrão das medidas de comprimento é o metro. O centímetro, ele era usado para medir pequenas distâncias. E o quilômetro para medir grandes distâncias. Por exemplo, se você queria medir uma coisa pequena, fita, elástico, corda, você utilizava o centímetro ou o metro. Já para medir a distância entre duas cidades, você já usa o quilômetro, que é utilizado para medir grandes distâncias. Certo? A palavra metro vem do grego metron e significa o que mede. No Brasil, o metro foi adotado oficialmente em 1928. Olha só, gente, o quanto demorou para ser adotado no Brasil. Ele foi criado e depois ainda passaram-se muitos anos até ele ser considerado uma medida padrão no Brasil. Interessante, né? Então, vamos seguindo. Na nomenclatura das medidas de comprimento, depois em outra série você ainda vai ver um pouco mais detalhado, nós temos aqui as medidas de comprimento seguintes, que eu vou dividir em duas partes. Os múltiplos do metro, que são as unidades maiores, e os submúltiplos do metro, que são as unidades menores que um metro. Então, temos aqui quilômetro, hectômetro e decâmetro, unidades maiores que o metro. Decímetro, centímetro e milímetro, que são unidades menores que o metro. Por exemplo, se você imaginar aí a pontinha de uma agulha, será que você consegue medi-la utilizando um metro? Você vai utilizar uma medida bem menor, não é isso? Então, para isso que existem os submúltiplos do metro. Por isso que foi dividido dessa forma. Os múltiplos, que são maiores que o metro, e os submúltiplos, que são unidades menores que o metro. Lembrando também que o metro é a unidade principal das medidas de comprimento. O metro ele fica ali centralizado. Ou você utiliza os submúltiplos, que são as unidades menores que o metro, ou os múltiplos, que são unidades maiores que o metro. Então, vamos seguir. De olho nas informações. 1 metro é igual a 100 centímetros. 1 centímetro é igual a 10 milímetros. E 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Bem, a régua comum que você deve ter aí na sua casa. A régua é um instrumento de medida de comprimento. E lá, geralmente, uma régua normal, dessa que você utiliza na escola, ela é uma régua que ela vem delimitada em centímetros. Naquela régua, nós temos centímetros e milímetros, 2 unidades. Atenção! Observe aqui, 3 centímetros, eu tenho 30 milímetros. Por quê? Porque 1 centímetro tem 10 milímetros, certo? Então, 3 centímetros eu vou ter 30 milímetros. Se eu tiver uma medida assim, 147 centímetros, então eu vou ter 1 metro e 47 centímetros, que são unidades, né, menores. E meio quilômetro, se eu já sei que 1 quilômetro tem 1000 metros, meio quilômetros vão ter 500 metros. Essas informações estão aí no material de vocês. Se você puder, sublinhe, marque aí, utilize o marca-texto, que são bem importantes. Tá bom? Vamos seguir, então. Importante, gente. O múltiplo do metro mais usado é o quilômetro, que é usado para medir grandes distâncias. E o submúltiplo do metro mais usado é o centímetro. Então, essa informação é bem interessante, porque você não pode esquecer. O múltiplo mais usado, o quilômetro. O submúltiplo mais usado, o centímetro. Lembrando que sempre parte do metro. Continuando aqui. Aqui eu trouxe alguns instrumentos usados para medir comprimentos. Tem muitos outros. Mas, assim, aqueles mais comuns são a trena, a fita métrica, o metro e a régua, certo? Aqui, a fita métrica, ela é muito utilizada pelas costureiras. Aí temos aqui a régua, que vocês utilizam muito na escola, entre outros instrumentos, certo? Estão entendendo direitinho? Estão acompanhando? Vamos lá, gente.
Agora nós vamos conhecer o que é o perímetro. Perímetro, vamos trabalhar dentro das medidas de comprimento. O perímetro, tia Rosângela, o que é perímetro? Perímetro é a soma das medidas dos lados de uma figura, de um polígono. Por exemplo, o engenheiro, quando ele vai colocar, ele vai fazer as paredes de um determinado local, de uma casa, ele precisa calcular direitinho quanto ele vai gastar para fazer aquelas paredes, certo? Então, perímetro vem de soma. Soma é a medida do comprimento do contorno de uma figura. É a soma. Ó. Aqui eu tenho um desenho e eu dividi aqui. Ó, 10 centímetros aqui, 10 aqui embaixo, 9 do lado e 9 do outro. Tem um retângulo. Para eu saber qual o perímetro desse retângulo, o que eu vou fazer? Somar. Somar 10 mais 9 mais 9. E obter 38 centímetros. Se você vai calcular o perímetro de um triângulo tem 3 lados. Supomos que cada lado desse triângulo tenha 5 centímetros. Então, você vai somar 5 mais 5 mais 5, que é igual a 15 centímetros. Então, perímetro vem de soma. Soma das medidas dos lados de uma figura, ok? Imagine um campo de futebol. Um campo de futebol também é retangular, não é isso? As medidas dele estão lá. Então, para você saber qual o perímetro desse campo de futebol, soma todas as medidas dos lados. Certo? Não podemos esquecer, meus amores. Perímetro, soma. Soma da medida dos lados de uma figura. Ok? E na nossa aula de hoje, a gente falou de grandezas e medidas, especificamente das medidas de comprimento, onde essas medidas têm como unidade padrão o metro, que é dividido em múltiplos e submúltiplos. Múltiplos são as unidades maiores que o metro e submúltiplos são as unidades menores que o metro. E falamos também de perímetro, que é a soma da medida dos lados. Então, meus amores, agora aplique tudo que a gente viu na aula de hoje. Façam as atividades com calma, com atenção, certo? E por hoje eu fico por aqui. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada pela atenção. Fiquem com Deus. Grande beijo e tchau, tchau.